E hoje nós vamos trazer para vocês uma comparação de valores dos preços dos mercados nos Estados Unidos, no Brasil e na Itália. Então já vamos direto para a tabela. Já fiz todo o levantamento para vocês. Eu comecei com os produtos nos Estados Unidos, tá? Então tem desde produtos básicos, arroz, feijão, hambúrguer, ketchup, açúcar, e é porque lá é em libras. Convertendo para quilos vai ficar tudo meio quebrado, como vocês estão vendo aqui. Mas a base de comparação é que, por exemplo, se no Brasil a gente compra 5 quilos de arroz, aí eu só dividi pelo valor, só dividi o valor pelo quilo e multipliquei pelo peso que está aqui, tá? Mas vamos partir aqui primeiro para a tabela americana. Então você vê que os pesos estão maiores, né? 9 quilos, desde arroz, feijão carioca, feijão preto, hambúrguer, costelinha de porco, ketchup, Heinz, aqueles cup noodle, açúcar, leite, leite condensado, óleo vegetal, pão, frango e carne moída. Eu peguei como base os últimos vídeos dessa galera aqui, ó. Aqui eu recomendo, é bem interessante, é o canal Nossa Família USA. Preço de comida básica no Walmart, Estados Unidos. Tá caro, mas tá bom. O cara acha que tá caro, bicho. Eu vou até me inscrever aqui, ó. Não tinha me inscrito, ó. Ganhou mais um, tá? É, peguei outro vídeo que ele fez também, que é o Vamos às compras no Walmart. E aqui ele vai passando e vai mostrando os valores. Aqui no Brasil, uma parte eu peguei comparação já, né? De valores entre o mercado no Brasil e o mercado americano. É uma comparação muito esdrúxula, mas foi bom que deu para pegar o peso e valor. Então, beleza, tem todos os valores tabelados e no final desses valores, tá? Você chega a um total aqui de 96 dólares e 40 centavos. Partindo para a Itália. Na Itália você consegue comparar aqui já, vou colocar bem aqui do lado. Consegue visualizar? Não. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Tá. Aqui já dá para visualizar bem. Então, deixa eu ver se o preço do quilo estava em quilo na Itália. Então, para mim que eu consegui fazer essa comparação, o peso que estava sendo vendido na Itália era 1 quilo. O que eu fiz foi pegar esse valor de 1 quilo, que estava 2,29 o quilo, e multiplicar pelo quilo que estava sendo vendido nos Estados Unidos. Assim vale para o restante também, tá? Você vê aqui que a maioria é 1 quilo, 64 gramas, o Cup Noodle é meu padrão. Aqui você já vê que sobe de 52 centavos de dólar para 1,92 em euro. A gente tem que tomar também um pouco de cuidado porque o Cup Noodle, o italiano come muito macarrão, mas não o Cup Noodle. Açúcar, o padrão, né? Você vê, ó, 3,14 contra 2,50. E esse 2,50 já está no peso de 1,8. Que eu coloquei, estava 1,39. Tá bem pequeno aí para vocês, mas tá 1,39 o quilo. Aí eu dividi por 1.000 gramas e depois eu multipliquei por 1.800 gramas, tá? Para dar 1,8 kg. O pão, 567 gramas nos Estados Unidos está 1,42. O mesmo pão na Itália de 400 gramas, aí eu tive que fazer a conta aqui também, né? Ele deu 1,55. Carne moída 11,89. Na Itália 19,73. Porque o italiano não tem muito costume de comer carne moída. Normalmente lá existem açougues fora do mercado e você vai lá, compra queijo, salame, prosciutto. Então eles têm uma outra tradição. E no Brasil eu fiz a mesma conta, tá? Então, no Brasil, como referência, eu peguei um pacote de 5 quilos, dividi, é, dividi ele e multipliquei por 9 quilos e 9 quilos,07.
Então aqui, só para você ter uma ideia, o feijão pula da Itália de 20 para 58, comparando com os Estados Unidos é 11. Feijão carioca 11,94, no Brasil tá 54,33. Hambúrguer 13,97, aqui no Brasil dá R$ 40,80. E assim vai indo. São preços exorbitantes, tá? Ketchup Heinz de 3,98 nos Estados Unidos, 4,62 na Itália, 24,58 no Brasil. Açúcar 3,14, 2,50 na Itália e R$ 7,00 no Brasil. Leite condensado 2,23, 3,24 na Itália, 6,99 no Brasil. Isso aqui, eu não sei a qualidade também, tem uns que são bem ruins. O pão vai de 1,42 nos Estados Unidos, 1,55 na Itália, não muda muito, e no Brasil 8,85. Lembrando, nós estamos falando de produtos básicos, tá? Aqui embaixo eu deixei para vocês entenderem que o italiano tem o costume muito de comprar o macarrão Barilla. Então 500 gramas de macarrão tá 1,15. O café tá 11,80 de 500 gramas. E é um café de verdade, não é esses pau e pedra torrado aqui no Brasil, né? A farinha lá tá 99 centavos de 1 quilo. O azeite de oliva, o azeite de verdade, com cheiro e gosto de oliva, tá 10,65 o litro. A manteiga tá 1,35, 125 gramas. Aí sempre vai vir um cara que tem um QI altíssimo, altíssimo, quase inquestionável, né? Ele vai falar, mas se converter dá tempo, né? Tem que converter. E converter meus ovos, cara. Você é muito burro, cara. Olha aqui. Não, primeiro eu vou mostrar os impostos, tá? Não, já vamos direto aqui, ó. Já que tá aqui, vai. Aqui eu coloquei o salário mínimo americano, porque se você está nos Estados Unidos, se você é americano ou não, você vai receber em dólar e vai gastar em dólar, correto? Mesma coisa na Itália. Se você está na Itália, não tem como converter, cara. Não tem como converter. Você vai receber em euro e vai gastar em euro. Ponto final. Mesma coisa no Brasil. Então, nos Estados Unidos, ganha-se o mínimo do mínimo, né? Eu até ajudei, eu tentei ajudar, joguei para baixo. 1.300, na Itália 1.550 e no Brasil 1.445. Ah, o legal aqui da Itália, eu peguei aqui um vídeo. Ah, aqui ó, essa daqui também, uma cesta básica na Itália, uma cesta básica italiana. É bem legal, recomendo o canal. Ganhou um inscrito também, ó. Tá? O canal se chama Brasileira por Acaso. Achei bem legal, ela foi passando e foi mostrando os valores e costumes também. E aqui, desse carinha, foi o mais realista que eu encontrei. Por que mais realista? Porque tem um monte que passa um monte de asneira lá, falando mil e uma bobagem. E esse aqui realmente foi o que trouxe mais perto da realidade. Se chama Vini Portieri. Não vai aparecer para vocês? Vou puxar pro lado aqui. Esse aqui, ó. Vini Portieri. Ganhou mais um inscrito também. Esse aqui é bem interessante. É bem interessante de você ver e entender e compreender como é que funciona o mercado, tá? Uma das coisas que ele fala que é bem interessante e eu via bastante é que, indiferente da sua formação, muitas vezes um advogado ganhava a mesma coisa que um garçom. Então, o valor de um salário, ele não foge muito. Tá? A gente deve estar falando 1.500 a 2.200, R$ 2.500, chutando alto. Existem profissões que são maiores, recebem maiores valores? Sim. Mas não são muitos, são raras, tá? Então, pegando esses valores aqui como base, quem está nos Estados Unidos consegue comprar esses itens 13 vezes. 13 vezes, tá? E vai sobrar aqui 46,80. O italiano, ele vai conseguir comprar 10 vezes essa relação de produtos. E nós, brasileiros, e quem mora no Brasil está recebendo o belíssimo salário mínimo brasileiro, vai conseguir comprar 3 vezes aquela relação de produtos, tá?
Ah, mas vai sobrar aqui 213, dá pra comprar. Ah, tá bom, tá bom. Fica aí, dá 3 vezes e meio, pra, pra não chorar, beleza? E olha só, eu coloquei aqui agora a relação do imposto. Por que que nos Estados Unidos é mais barata a comida? Porque o imposto deles é zero. Zero em todos esses produtos. E muito mais, cara. Muito mais produtos é zero de imposto. Em algumas cidades, realmente, eles colocam imposto, mas é de 2%. E tem muitos estados que estão reduzindo. Na Itália, o imposto ele varia de 4 a 10%. Varia aqui conforme o produto, ó. 4, 10, 4%, 10, tá? Lembrando que aqui, se você pegar todos esses itens que a gente colocou, a média desse cara vai dar 7%. E no Brasil, nós temos impostos aqui de 18, 20, 31, 36, 20, 29, 36, 30. Olha a quantidade de imposto que tem sobre a comida. Isso aqui dá uma média de 26%. Então, nós brasileiros pagamos muitos impostos. E aí você vai pensar assim, não, mas se você colocar 18%, não chegaria a R$ 58, né? 36% não chegaria a R$ 24. Beleza? Mas você tem que entender que a gente paga imposto sobre imposto. Desde a produção, quem está lá produzindo, comprando pneu, comprando diesel, gasolina, tudo isso daí vai acumulando. É transporte, é funcionário, é burocracia, imposto, IPTU, o que você imaginar, isso aí, o que o empresário tem que fazer é diluir e repassar para o cliente. Tudo no final, quem paga é o consumidor. O empresário também é consumidor. Ele também está pagando. Não existe essa história de que o empresário é o mal, que o empresário está indo contra você. Nunca. O empresário ele quer que você se dê bem cada vez mais para que ele consiga vender mais para você. Quanto mais você ganhar, mais você vai comprar, mais você vai consumir. Então, essa história de ideologia idiota que eles fazem as pessoas ficar uma contra as outras é justamente só uma cortina de fumaça para o tempo passar. Então, eu vou fazer aqui um desenho para você entender. O plantador de cara que tá lá plantando o tomate, ó. Pintar aqui, para quem não entende, ó, a gente pega e pinta. Pinta aqui de vermelho, o tomatinho, tá? Tomatinho que já tá pronto para colher. Mais um tomate. Então, assim, tem uma porção de tomate que ele vai colher, certo? E aqui ele já tá na burocracia. Aqui já tem uma burocracia tremenda. Aqui já tem a folha de pagamento. Aqui já tem IPTU. Aqui já tem imposto sobre as sementes. Aqui já tem imposto rural. Beleza. A gente só está falando dessa etapa. Aí, esse mesmo agricultor, ele vai precisar transportar. Então a gente vai desenhar um caminhãozinho aqui para você entender. Caminhãozinho bonito, ó. Beleza. Só dele comprar esse caminhão, praticamente 50% é de imposto. Pneus, imposto também. Gasolina, o diesel, imposto também. Então ele saiu disso daqui, da plantação, foi pro caminhão, transportou, foi pro mercado. Estou pulando uma etapa aqui que tem uns intermediários, muitos intermediários, na verdade. E aqui ele está lá no supermercado para você comprar. E aqui no supermercado, ele também tem burocracia, ele também tem folha de pagamento, imposto, tá? Ele também paga IPTU, luz, lembrando que a luz tem em torno de 40% ou mais de impostos. Beleza. Aí quando chega em você, o imposto tá lá nas alturas, entendeu? O imposto tá altíssimo, porque é imposto sobre imposto sobre imposto e até chegar ao consumidor final. Então, então é como nós conversamos no vídeo anterior, e se depender desse governo, eu acho muito difícil eles reduzirem os impostos. Essa nova reforma tributária que está por vir, o imposto vai ficar 28%. Eu duvido, porque é de 28% para cima. 28% já vai ser a maior carga tributária do mundo. Então não tem escapatória.
Infelizmente, se não houver uma reforma decente, coerente com a realidade, vai continuar nessa. Esse governo não está preocupado com as pessoas que estão passando dificuldades, que está precisando comer, trabalhar, dormir tranquila. Não tá, não se importa, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Eu deixei a tabela aqui, ó, para vocês verem, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês. Aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Olha o comparativo. 11,14 nos Estados Unidos, 20,77 euros e no Brasil R$ 58. Tá de brincadeira. 11,94 nos Estados Unidos, R$ 40,54. Lembrando que o italiano não tem costume de comer feijão, por isso que realmente é mais caro. E no Brasil, que nós temos um costume diário de comer, tá mais caro ainda. Lembrando, não faça a conversão. Isso é para idiota. Feijão preto R$ 4,98. Na Itália, R$ 4,97. No Brasil, R$ 14,38. Disparidade grande. Hambúrguer, R$ 13,97 e R$ 24,48 na Itália. No Brasil, R$ 40,80. Costelinha de porco, R$ 12,31 nos Estados Unidos, R$ 14,98 na Itália, R$ 75 no Brasil. Ketchup Heinz, R$ 3,98, R$ 4,62, R$ 24,58. A disparidade de valor é muito alta realmente. Aqui no pão é bem mais compreensível, olha, é compreensível no sentido de você visualizar a disparidade de valor. De 1,42, 1,55. Aqui tá ótimo, tá dentro. Tá normal, entende? A Itália tem imposto? Beleza. Mas é um imposto coerente com a realidade. Não é essa merda aí que socam no brasileiro. Então vai para 8,85 no Brasil. O frango de 11,99, 9,54 na Itália e no Brasil 34,71. Então assim, resumidamente, é esse comparativo que tem, ó. De $96,40, 154,39 euros e R$ 410,55. Então, até quando que os brasileiros vão aguentar pagar essa carga tributária altíssima para um governo que não traz benefício nenhum, que não cria nada? O governo não cria nada, ele só retira impostos. Imposto é roubo, tá? Imposto é roubo, a não ser que você esteja pagando impostos voluntariamente. Beleza? Então é isso, pessoal. O que eu gostaria de trazer realmente é essa tabela. Essa tabela aqui eu acho bem legal, é um comparativo bem real do que está acontecendo hoje em dia. São vídeos de 2 meses atrás, 3 meses atrás, com que eu consegui me basear. Então ficou bem interessante e bem visual. Beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Valeu. Tchau, tchau. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade. Pare! Deixe-me sair! Deixe-me sair! Eu quero